Olá! No início do capítulo 13, Jesus faz uma analogia do tempo linear como se fosse um desenrolar de um tapete. Jesus diz assim para a gente: o sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Esta passagem é bastante interessante, pois começa a introduzir um novo conceito sobre o tempo para um curso em milagres. Jesus está fazendo uma analogia de que quando tivemos a diminuta e louca ideia de que poderíamos nos separar de Deus, foi como se um longo tapete fosse estendido na nossa mente e que com o sentimento de culpa e medo que ficamos por ter tido este pensamento de separação, este tapete se desenrolou e foi ficando cada vez mais distante da nossa fonte criadora, que é Deus. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais profundo se torna o nosso envolvimento com o mundo externo e com as tentações do nosso ego de não olharmos para a nossa mente e reconhecermos que foi somente uma ideia de separação e ela já foi corrigida no mesmo instante pelo Espírito Santo. Sempre que investimos os nossos pensamentos na culpa, medo, separação, corpo, forma, pecado, etc., o tapete continua a se desenrolar e a se distanciar de Deus. Quando nos conscientizamos que foi só um equívoco e ele já foi corrigido e que nada aconteceu, podemos pedir ajuda ao Espírito Santo para revertermos este processo de culpa e desfazermos essa ideia de separação. E o tapete começa a se enrolar novamente. O que faz o tapete se enrolar novamente e voltar para a sua forma original, que em última instância não existe nem o tapete, estamos somente usando o tapete como uma metáfora sobre o tempo linear. É a prática do perdão. É o perdão que vai fazer o tapete se enrolar novamente e voltar para a sua forma original. Seria importante relembrarmos aqui qual o conceito de perdão para um curso em milagres. No prefácio do livro, Jesus começa a nos introduzir sobre o conceito da definição de perdão para um curso em milagres. Ele diz o seguinte: o mundo que vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, nossas ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. Nós olhamos antes para dentro de nossas mentes, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo fora, fazendo dele a verdade tal como a vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar os nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bonzinhos ou caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro, é uma projeção da nossa mente. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Portanto, podemos dizer que o perdão é uma outra forma de enxergar o mundo. É uma visão diferente do que estamos acostumados. Perdoar é uma decisão de querer enxergar além do mundo das formas. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós.
Este conceito de que a projeção faz a percepção, que está no início da introdução do capítulo 21, que se chama Razão e Percepção, Jesus nos ensina que o mundo que vemos é um retrato externo de uma condição interna. Talvez seja um dos ensinamentos mais importantes e diferentes de tudo que aprendemos aqui no mundo. Temos muita resistência em entender esse conceito, pois o nosso ego quer nos deixar presos na ilusão do mundo, ou seja, tudo está acontecendo fora da nossa mente e o que Jesus está nos ensinando é que o vemos do lado de fora no mundo é uma projeção da nossa mente. O que vemos do lado de fora da nossa mente, o mundo externo, é uma projeção da nossa mente. Neste conceito do Curso em Milagres, nós olhamos para dentro e decidimos o que queremos ver fora da nossa mente. Obviamente que é muito inconsciente este processo da projeção, mas vale a pena refletirmos um pouco sobre isso, mesmo não entendendo o conceito ou a metafísica por trás deste ensinamento, pois fará toda a diferença no nosso processo da prática do perdão verdadeiro. Portanto, voltando à metáfora do tapete, o conceito de tempo linear nos traz uma compreensão de que, no fundo, nós não estamos indo para frente, nós estamos voltando para trás, nós estamos enrolando o tapete para a sua forma original. Assim, à medida que o tapete vai se enrolando novamente, a nossa mente atinge um estado no qual nós não temos mais culpa para projetar e, portanto, estamos nos sentindo em paz na maior parte do tempo, sem considerarmos o que está acontecendo no mundo exterior ou sem deixar que o mundo externo tire a nossa paz. Parafraseando o livro, no capítulo 27, Jesus nos diz: a vontade de Deus é que nós despertemos do sonho com alegria e gentileza e nos deu o meio para este despertar, que é o Espírito Santo. É de suma importância que nos lembremos que tem alguém caminhando ao nosso lado e que nos ama muito e está nos ajudando a enrolar o tapete conosco, está nos levando para casa junto com Ele. Com fé e a confiança em Jesus e no Espírito Santo, o caminho de volta será muito mais fácil e amoroso. Paz e bênçãos. Fiquem com Deus.